Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Caio. Nesse vídeo aqui eu quero te passar uma dica bem legal, tá? Uma coisa aqui curiosa, que é o seguinte: você tá vendo aqui algumas artes, algumas janelas abertas aqui, já vou chegar nessa parte de mostrar elas, mas é importante eu passar uma introdução, que é o seguinte: eu tava aqui com um projeto, tá? Encomendado, uma cliente, ela pediu algumas características para uma composição que ela precisava ter um aspecto muito de pintura a óleo, tá? Muito de pintura em tela, em relação aos brilhos, tá? As velas, parecendo uma pintura, realmente uma pintura barroca, tá? Uma pintura neoclássica, mas o clima era um clima mais obscuro, do estilo dessa daqui, tá? Similares ali às pinturas do Rembrandt. Então, eu pesquisando algumas referências, eu acabei chegando nesse artista aqui, genial, tá? Muito bom. O nome dele aqui em cima. Se não me engano, a pronúncia em chinês vai ser algo parecido com Qi Chengshan. Porém, eu não domino a língua. Se você souber aí, pode deixar alguma referência. Vou deixar uma matéria aí relacionada a ele também na descrição. Mas enfim, tô trazendo ele aqui de exemplo, porque eu achei muito bonito, muito interessante a forma que ele trabalha, mesclando, né, essa estrutura aqui de pinturas, por exemplo, renascentistas, tá? Pinturas barrocas, e representando figuras aqui chinesas, ou pinturas, por exemplo, figuras com as meninas usando algumas roupas comuns, por exemplo, no Tibete, tá? Mais ou menos ali daquela região. Muito legal, tá? Muito bonito, muito bem feito, a questão dos valores, dos traços. Eu tô trazendo isso aqui como exemplo, porque a gente pode até usar essa estrutura aqui para fazer um estudo em relação à força dessa chama, tá? Toda essa questão desse brilho, das texturas. Vou passar aqui algumas dicas sobre como você pode trabalhar uma pintura tradicional, tá? Uma pintura digital, aliás, para ela se parecer, tá? Para você simular como se ela parecesse uma pintura tradicional. Então é o seguinte: isso aqui são pinturas mesmo, tá? São telas mesmo, mas eu vou aplicar isso aqui no digital para você trazer um aspecto desse tipo de pintura para o digital. Então, por exemplo, um exemplo aqui de artes minhas, mas no meu caso, por exemplo, nessa ilustração, eu não quis deixar com essa pegada tradicional, porque eu gosto, né? Como eu venho do tradicional, eu já aplico muito esse tipo de recurso em papel mesmo, em grafite, em pintura com lápis de cor. Trazendo para o digital, eu gosto de explorar justamente os recursos que são impossíveis de se trabalhar na mídia tradicional, que são esses brilhos, esses efeitos aqui mais quentes, bem mais vivos, com luzes bem estouradas, tá? Então eu gosto de trabalhar com isso. Outro exemplo aqui, sendo em outro tom, por exemplo, essa pintura aqui da Honey aqui do Elden Ring, olha só, o brilho aqui, a vida, você vê assim que tem uma pegadinha de pincel, uma texturazinha, se você der zoom, mas eu gosto de trabalhar com esse brilho assim bem forte, assim, com esse glow, tá? Mas esse aqui acaba dando uma cara de pintura digital mesmo, tá? Esses efeitos aqui, por exemplo, de uma aberração cromática que eu aplico, então isso aqui acaba dando esse aspecto de uma pintura digital, mas tem elementos, olha só, se você der zoom, você consegue visualizar aqui elementos de pintura tradicional, deixa alguns brushes, algumas texturas. Tem como ver aqui a questão da pincelada, né? Olha só. Então é o seguinte. Então, no caso, você saindo desse conceito que você não quer passar, né? Esse aspecto digital, com esses efeitos, uns recursos de brilho, de luzes que são possíveis só no digital, você quer trabalhar com uma composição que se pareça com composição tradicional. Vou passar aqui algumas dicas a respeito de como a gente pode trabalhar. A introdução foi meio longa, mas ela é importante para você se contextualizar e entender. Primeira coisa que eu recomendo: isso aqui que eu vou mostrar nessa aula não é coisa para iniciantes. Se você for iniciante de nível intermediário ou até mais ou menos avançado, aqui vai ser difícil demais, tá? Vai ser complicado. Então eu recomendo você testar esse tipo de coisa depois que você se familiarizar, tá? Entender como que funciona o software, tiver um nível aí bem avançado aí, tanto na ilustração tradicional quanto na pintura digital, depois você vem e aplica esses recursos de pintura tradicional para aparecer, né, o efeito na digital, só quando você estiver muito profissional. Então, por exemplo, deixei mais ou menos adiantado aqui só a base do line art. Vamos fazer, por exemplo, só as mãos e essa vela, tá? Então, suponhamos que, trabalhando aqui no digital, eu poderia fazer o seguinte: vou dar um exemplo só da vela, só do topo dessa vela aqui, vamos supor. Poderia fazer uma parte de uma seleção aqui, criar uma nova camada, e aí eu poderia pintar. Gosto de separar dois tons, um mais claro e um mais escuro, por exemplo, mais ou menos assim. E aí eu poderia fazer uma pintura, independente do pincel aqui não vai fazer tanta diferença. Por exemplo, mais claro assim, aqui um pouquinho mais escuro. Eu trabalho com opacidade, mais ou menos assim.
Nova camada, primeiro um tom branco bem intenso, que é só um exemplo, tá? Vamos focar só na vela primeiro. Um tom branco bem intenso, posteriormente pincel redondinho, nova camada, laranja forte, dessa maneira aqui. O que eu faço? 2 cliques aqui. No meio, puxa um pouquinho mais para o amarelo, mais uns 2 cliques. Mais lá para dentro, puxa mais para o branco, diminui aqui. Colchete de abrir e de fechar, você pode fazer isso, dá mais 2 cliques aqui. E agora a gente troca o modo de mesclagem, por exemplo, overlay. Olha lá que massa que já ficou. Posso multiplicar, duplicar, né? Duplicar esse overlay e trabalhar aqui com um color dodge, por exemplo, ou um screen. Então dessa forma, ó, aí a gente tira um pouco da opacidade. Tira um pouco da opacidade dele. Aqui você já fez uma chama, tá? Só que o que é que acontece? É muito liso, certo? É muito liso, tem um aspecto assim de pintura digital mesmo. Então eu fiz aqui rapidinho essa questão dessa vela aqui. Você pode perceber que fica um pouco artificial. Tem como até melhorar mais esse aqui, por exemplo. Poderia clicar só aqui para pegar a seleção dessa parte. Segurei o Ctrl, tá? Ó, segurei o Ctrl, cliquei na miniaturazinha da parafina aqui da vela que eu desenhei, né? Aí eu poderia, por exemplo, vou até trabalhar nessa mesma camada aqui. Vou pegar, por exemplo, um tom de laranja assim. E aí eu posso diminuir a opacidade e só faço essa base. Aqui vai ser melhor eu separar mesmo. Vou separar e eu posso pintar aqui, por exemplo, desse tom, um tom de laranja mais escuro assim. Ah, mas ficou estranho, quebrou a luz. Pois é, troca aqui, ó, Color Dodge. Olha lá. Ou você pode colocar um de overlay, um de soft light, um de linear dodge. E aí a gente pode trocar a cor, fazer mais vermelho, por exemplo. Então vermelho mais escuro, para o efeito funcionar melhor. E esse aqui você joga pro topo, acima de toda a luz. E aí, lembrando, como é numa pintura digital, você tem a opção de vir aqui em imagem, ajuste, por exemplo, matiz e saturação. A gente pode trocar a cor aqui, ó, testar em tempo real. Posso diminuir o brilho dela ou aumentar, olha só, fica branco bem forte, bem estourado. E a gente pode trocar esses modos de mesclagem aqui também, testar, para ver como que eles vão se comportar. Então, por exemplo, uma de overlay, por exemplo, e uma de color dodge, fica bem legal, funciona bem. E aí, por exemplo, nessa de color dodge, eu poderia pegar alguma branca e fazer só uma, olha só, que a gente faz uma, tá vendo? O brilho aqui da chama, olha lá. Então funciona mais ou menos assim, tá? Tô mostrando aqui primeiro simulando, né, digital, para depois a gente simular tradicional, porque tradicional muda um pouco. Por quê? Porque no tradicional a gente precisa de mais textura, tá? Para fazer mais textura, a gente precisa de 2 coisas: pincéis com texturas e texturas. Você pode encontrar isso no Google, tá? Em bancos de imagens gratuitos, pagos. Você pode tirar uma foto numa tela e fazer, você pode simular por dentro aqui do Photoshop mesmo, criando. Então eu vou mostrar alguns recursos aqui. Eu vou apagar esse aqui que eu fiz, tá? Que eu estava simulando um digital. E agora a gente vai simular aqui um tradicional, que muda um pouquinho, tá? Um pouquinho a forma como a gente trabalha. Como seria? Vamos lá. Para a gente trabalhar com isso aqui de uma forma que se pareça uma pintura tradicional, a gente pode fazer algumas coisas. Primeiro, brush. A gente pode criar um brush. Posso deixar aí na descrição uma outra aula também que eu ensino a pintar cenários. Essa aula aqui que eu tô mostrando agora. E nela você pode encontrar aí diversos brushes para download, né? Mas eu vou mostrar como que a gente poderia criar um aqui. Então é o seguinte, eu vou criar um novo arquivo. O arquivo eu criei nessas medidas. Você pode criar, por exemplo, 1000 por 1000, 72 dpi, tá ótimo, tá? Não tem segredo não. Então aqui, o que eu posso fazer? Preto, tá? Cor preta, nova camada. Pode pegar seu pincel padrão, tá? Pincelzinho padrão. Vou ampliar ele mais ou menos de um tamanho assim. E vou dar um clique aqui. Beleza. Só que ficou esfumado demais. Então vou aumentar o hardness um pouquinho, uns 30%. Vou dar outro clique. Tá ok, tá beleza. Feito isso, o que eu faço? Não faz ele grande mais, porque se pegar nas bordas aqui vai dar uma quina quadrada, tá? Então eu recomendo você fazer ele mais ou menos assim. Vou até aumentar esse hardness aqui um pouco mais, 35. Beleza, tá ótimo. Agora eu vou pegar a borracha. Vou diminuir minha borracha. Vou deixar o hardness dessa borracha aqui bem maior, tá? E aí eu posso passar essa borracha aqui algumas vezes assim, ó. Mais ou menos dessa forma, tá? Só umas dicas aí pra você. Aí a gente pode vir aqui, imagem, ajuste, brilho e contraste, para forçar mais isso aqui. Forçar mais esse contrastezinho. Se você quiser, você pode passar a borracha aí mais algumas vezes. A ideia é ter mais ou menos uma estrutura, uma textura mais ou menos assim, tá? Beleza, feito isso, vou até esfumar mais aqui um pouco, fazer mais uns. Eu posso trabalhar com esse brush agora. Poderia vir aqui, por exemplo, Edit, vou definir aqui, ó, Define Brush Preset, tá? Aí você pode colocar um nome, vou colocar aqui Teste, um exemplo só.
E olha só, agora, se eu toquei na borracha, né? Vou voltar aqui. Olha só, ele cai lá no último que você criou. Vou voltar aqui pro meu pincel. Vou descer lá no último. Ele tá aqui criado. Só que, se eu pintar aqui, olha lá, tá estranho, né? Não tá legal isso aqui. Tá mais ou menos, mais ou menos. Então, o que eu poderia fazer? Ó, vou criar uma layer nova aqui, tá vendo? Se eu pinto assim, tá médio, tá meio estranho. Então, a gente tem que configurar esse brush aqui. Como que eu configuraria ele? Eu posso ativar aqui, ó, o Window, Brush, tá? Aplicar aqui minha janela de brush. E aí aqui, onde eu tô com esse brush aqui, ativa aqui o Shape Dynamics, tá? Você já ativa ele. Sem ele vai ficar assim, ó. Fica mais estranho ainda, ó. Tá vendo? Então ativa, aqui, ó, sem ele. Ativa o Shape Dynamics aqui. E aí a gente pode colocar ele, por exemplo, para fazer uma alteração aqui na direção. Que agora, olha só, tá vendo? Agora ele vai ter uma direção diferente. Aqui ele tá saindo pretão assim porque eu tô pintando com o mouse, tá? Agora aqui eu tô pintando com a caneta e aí ela tem a pressão, ó. Se eu pinto mais forte vai ficar mais escuro. Se eu pinto fraco, ó, fraquinho, fortão. Então funciona dessa maneira. Dá uns Ctrl Z aqui para voltar, beleza. Aqui, deixa esse transfer aqui habilitado, tá? E nesse transfer a gente pode fazer o seguinte. Deixa esse aqui na pressão da caneta, para ele ter aquele efeito que eu tava mostrando, tá? E a gente vai voltar aqui na textura que é o seguinte, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou abrir, vou jogar uma textura aqui. Ó, eu joguei duas texturas aqui, tá? E aí eu poderia, por exemplo, trocar isso aqui pra... Deixa eu ver. Multiply tá legal. Vou tirar um pouquinho da opacidade que eu quero fazer uma integração entre as duas aqui. Beleza, tem essas duas texturas. Vou cortar a mídia aqui assim, deixar ela quadradinha. Então tem essa textura, né? Vou voltar aqui, lá pro meu brush. Vou clicar aqui no íconezinho aqui do meu brush de novo. E agora aqui na textura eu vou fazer o seguinte, ó. Vou clicar aqui, ó. Mas ele não tem pra mim a opção daquela lá que eu fiz. Por quê? Porque eu não salvei ela. Então tem que vir aqui no menu aqui, ó. Clico na layer, tô nesse arquivo, edit, definir, ó, definir pattern, tá? Definindo isso aqui, eu posso colocar um nome, por exemplo, textura pintura. Um exemplo só. Beleza, agora, se eu clico aqui, ó, ele vai mostrar pra mim, tá? Ele vai mostrar pra mim essa textura. Eu vou clicar aqui e agora, quando eu pintar, ele vai começar a aplicar pra mim essa textura daquele fundo. Porém, ainda não tá tão legal, porque a gente tem que configurar isso aqui. Como? A gente pode testar esses vários modos aqui. Olha só, em overlay, tá vendo que já começou a formar uma texturazinha ali, ó? E aí a gente pode modificar isso aqui, por exemplo. Vamos supor, vou deixar isso aqui em 90%, o brilho, ela ficar mais escuro um pouco para dar mais, ó, com mais contraste, tá vendo? E aí eu poderia, por exemplo, vamos testar aqui para ver como é que ficou já. Ó, bem melhor, tá vendo? Ele já tem uma textura, ó. E aí agora a gente pode vir aqui no Brush Preset, clica aqui do lado, clica no botão direito, você vem aqui na engrenagemzinha, ó, New Brush Preset. Aí você coloca, por exemplo, teste 1. Agora esse outro teste aqui, ó, tinha esse, e agora eu tenho esse. Você vem nesse aqui, clica com o botão direito, coloca Delete Brush. Agora a gente mantém só esse novo, tá? Esse novo aqui com a textura, ó. Agora fica bem mais legal. Eu posso alterar a opacidade para fazer, tá vendo? Agora ele tem uma texturazinha e fica mais legal para pintar. Muito bem, e uma vez feito isso, você pode utilizar diversos brushes. Eu fiz esse, e tem esse aqui, ó, tá vendo? Maiorzinho assim, dessa forma. A gente pode trabalhar com a opacidade dele maior ou menor, ó. Você pode utilizar outras texturas. Vou ensinar também você a aplicar a textura posteriormente, que aí fica mais legal ainda. Então, uma vez que a gente faz os nossos brushes, eu tenho diversos brushes aqui, muitos comprados, muitos feitos, tá? Cada caso aqui vai ser aplicado de um estilo, ó. Tem brush aí de todo tipo de textura. Ah, mas você usa esse tanto de brush? Não, depende muito. Os principais que eu uso são esses aqui, ó. Eu criei um brushzinho de coringa, 2 brushzinhos de coringa, são esses aqui os principais que eu uso, até aqui. Aí eu uso bastante esses aqui, alguns de textura, alguns de pelo, esse aqui eu gosto bastante, ó. Ele tem uma textura legal, tá? Mas aí fica a seu critério, né? Optar, criar brushes diferentes, formas diferentes. Você sempre fica livre aí para adaptar, ó. Tem texturazinha meio halftone, tá vendo? Então você pode ir criando aí, adaptando e fazendo essa mesclagem para sua pintura digital não ficar tão digital, tão embaçado, tão aguado, tá? Então aqui seria o seguinte, bora começar a pintar. E aqui eu não vou pintar assim basicamente tudo, né, para não ficar tão desgastante. Vou fazer a mão aqui, a vela e a parte desses 2 dedos, senão a aula vai ficar aí com 40 minutos, 1 hora, só para pintar essa mão aqui, essa vela, isso aqui é horas, tá?
Então é o seguinte, o que eu recomendo, trabalhe com camadas, mas não com tantas camadas, uma quantidade tão absurda, tá? Principalmente se você for iniciante. Então utilizando até aquele brushzinho, usar esse brushzinho aqui, vou fazer aqui a pintura dessa base da vela. Você pode usar a seleção ou não, tá? Então vou fazer aqui toda essa estrutura da vela aqui. Fazer um desenho mais solto, tá? E aí dependendo, vai ter um cortezinho ou outro, aqui no momento que eu não estiver falando, qualquer coisa eu ponho um pedacinho speed art, mas isso aí vai te ajudar a já ter um bom norte, um caminho aí bem legal para construção. Então é o seguinte, pintei aqui a estrutura. Vou pegar um tom um pouquinho mais escuro, mais ou menos assim, um pouco mais saturado. Posso tirar um pouco dessa opacidade aqui para ficar um pouco mais fraco, para pintar aqui essa base, né? Ó, tá vendo a textura aqui, tanto que é legal? Ela já vai completando ali. Posso utilizar aquele pincelzinho mesmo que a gente criou, pegar uma cor um pouquinho mais clara assim, fazendo esse complemento, e aí a gente vai trabalhando com essas cores aqui, fazendo essa fusão delas. E aqui tem um tom de branco bem intenso, tá? Aqui é um tom de branco bem intenso. E a gente pode até jogar alguns tons aqui. Observa que agora eu tô fazendo a luz aqui diretamente, ó. Tá vendo? Eu tô pintando basicamente igual se pintaria numa tela mesmo. Então posso jogar essa luz aqui. Com esse mesmo branco intenso, eu vou fazer essa chama bem aqui nesse pedaço. E aí eu posso voltando, que a gente tem que pintar mais ou menos realmente como se pintaria em tela, para você já fazer esse efeito do início ao fim, tá? Então aqui eu poderia, por exemplo, vou fazer uma... Depois eu volto aqui e faço a mão aqui bonitinho. Aqui eu vou voltar, fazer o branco aqui bem forte. Você pode ir testando, mesclando os brushes, tá? Não precisa pintar só com um, é desnecessário. Agora eu vou jogar um amarelo assim mais intenso, mais ou menos aqui nessa parte, que é quase tudo com o modo normal, tá? E se você quiser dar um brilho para melhorar, depois que você fechar, você desativa essa layer aqui, olha, você já tem um bloco mais sólido ali naquela região. Quando tiver um bloco mais sólido, mais concreto, aí você... Eu falo um bloco sólido é de cores, tá? Por exemplo, vou pegar aqui uma cor preta. Olha só, tá começando a dar um bloco mais sólido, a gente já vê uma vela aqui com a textura de pintura tradicional. A partir do momento que a gente tem isso, dá pra fazer o efeito sem interferir tanto no fundo, e o efeito vai funcionar melhor. Então eu poderia, por exemplo, agora pegar um tom aqui de laranja e utilizar com muita suavidade, muito mais do que a gente já utilizaria fazendo a pintura digital normal, né? Então eu posso fazer essa pintura aqui dessa cor laranja, aí eu trago o amarelinho, por exemplo, para fazer uma chama, um brilho, uma coisa assim. E eu troco aqui para o modo Soft Light ou Overlay. E tiro, agora eu tenho que tirar bastante essa opacidade aqui, ou o preenchimento, tá? Não pode ser um branco estourado demais, senão fica estranho. Então olha só. E aí a gente pode mesclar depois, tá? A gente faz aquilo e mescla. Aí ela vai ficar com uma textura um pouco mais natural, tá vendo? Fica mais natural o efeito aqui. Aí depois a gente pode voltar, joga mais um branco, deixa a opacidade aqui mais baixa e faz aqui esse brilho da chama. Que aí com essa textura fica natural, sabe? Fica parecendo realmente uma pintura aí feita num quadro mesmo, tá? Então, ó, devagar você vai adaptando e a gente vai moldando isso daí. Então, ó, com mais ajustes, mais refinos, aí agora a gente vai criando aqui a mão, tá? Então, por exemplo, poderia vir pintando aqui mais ou menos uma tonalidade de pele que tenha a interferência dessa chama. Aqui eu vou fazer abaixo, tá? Só para não dar problema. Então poderia, por exemplo, pintar, que eu vou jogar a opacidade no 100%. Poderia pintar aqui uma base média, tá? Vou fazer só um pedaço mesmo da ilustração. Então eu poderia fazer essa base média aqui, só para ter um guia, né, um caminho aqui a respeito de onde essa luz aqui vai ter as interações. E agora eu começo a jogar as luzes e as sombras. Por exemplo, vou jogar as luzes primeiro e depois a gente vai escurecendo. Então vamos supor, vou jogar aqui. Dessa forma. Isso aqui é uma forma é um método assim bem diferente, tá, de trabalhar. Aí lógico, igual eu falo, cada um tem que... Você vai adaptando, vai encontrando aí a melhor maneira, tá, de reproduzir isso aqui. Depois a gente tem que tirar esse line art.
a melhor maneira de reproduzir isso aqui, você vai fazendo aí diversas vezes, dezenas, centenas de vezes, aí você vai entendendo aí formas melhores de se trabalhar, de quanto você joga de opacidade, mais ou menos quanto você joga de cores. Se você for mais iniciante, recomendo conferir aqui na playlist do canal, tem diversas aulas aí, diversas dicas de pintura digital mais para iniciantes. Essa aqui é um pouco mais avançado, tá? Essa aqui demanda um domínio um pouquinho maior, mas pode te dar uma luz muito boa aí. Então vou passar só definir alguns pontinhos de luz aqui, e depois a gente vai moldando, quase como se estivesse fazendo uma escultura das sombras. Aí fica bem legal. Ó, vou jogar aqui, vou jogar essas luzes aqui no dedo. Vamos lá. Ó, a gente vai jogando aqui mais tons, ó, mais tons sombrios, joguei uns tons de amarelo. Tô trabalhando basicamente tudo na mesma camada, tá? Coisa que normalmente eu não faço. Quando você trabalha para parecer digital, aliás, para parecer tradicional, pode ser mais interessante você fazer assim, tá? Então, aqui eu vou fazendo esse sombreado. Aqui vai ter um pouquinho, mas é pouca coisa. E observa que a cor, olha a cor que eu tô fazendo na sombra, tá? Sombra nunca é preto, tá? Posso deixar uma aula aí na descrição complementar também. Recomendo demais você conferir na playlist aqui no canal. Tem uma aula só de pintura digital e eu explico a respeito por que sombra não é preto, tá? Você pode utilizar tons bem saturados mesmo, principalmente em áreas onde tem essas interações com chama. Fica muito legal você utilizar isso. E depois eu vou mostrar uma técnica aqui que a gente pode combinar recursos muito característicos de pintura digital com a pintura tradicional, né, para simular esse efeito, para a gente fazer os dedos simulando mesmo o sangue, né, ficar bem mais quentinho, vamos dizer assim, essa interação, essa transição ali. Então vou só definir isso aqui. Aqui eu vou fazer uma pintura mais simples, tá? Não tão detalhado, que igual eu falei, senão a aula aqui vai ficar gigante. Então aqui nessa parte aqui é mais escuro, então eu vou trazer mais para o vermelho aqui, um pouco mais escuro, só para fazer essa parte, por exemplo, aqui, ó. E aí a gente pode combinar, por exemplo, para não ficar tanto, né? Aí você combina pincéis. Por exemplo, eu vou pegar exatamente aquele pincel que a gente fez, agora eu vou jogar na nova camada. E eu vou pegar uma cor aqui do meio termo, tá? Uma cor, por exemplo, essa cor. E aí pegando essa cor, opacidade mais baixa, aí a gente pinta no meio disso aqui para fazer uma interação maior. E aí vai fazendo uma interação maior e vai suavizando um pouco essa pincelada muito seca, muito dura. A gente vai suavizando essa pincelada dura aqui e vai melhorando. Aí você pode fazer isso em várias partes, né? Com vários tons diferentes. Eu, por exemplo, vou fazer isso com sombras. Aí eu pego aqui as sombras, desço um pouco mais a opacidade e eu vou fazer aqui essa interação. Ó, o antes e depois, tá vendo? Tá melhorando bastante. Só para fazer esse ajuste mais suave. Aqui eu joguei uma contra-luz aqui, só para dar um contraste maior com aquele fundo. Então eu vou fazer aqui essa pintura nessa região. Você observa aqui que a hora que eu tirar o zoom, tô pintando com um zoom maior, né? A hora que eu tirar o zoom aqui vai dar um resultado, vai ficar bem bonito. Só fazer mais um efeito, vou jogar uma luzinha mais amarela e depois eu vou jogar a luz que eu falei que vai dar o aspecto mais quente. Ó, vou jogar alguns pedaços de amarelo aqui principalmente. Agora eu vou aumentar a opacidade um pouco. Começar a simular o tom quente que eu disse. E agora é o charme, né? Agora eu vou jogar ele definitivo. Um pincel redondo, esfumadão. E aí a gente pode utilizar um amarelo assim. Agora é Color Dodge. Esse aqui é com cuidado, porque esse aqui grita assim que é pintura digital, tá? Mas você sabendo utilizar ele com sabedoria, fica tranquilo. Porque olha só, quando eu passar o Color Dodge aqui, olha lá o efeitão, tá vendo? Fica essa luz aqui. Isso aqui grita que é pintura digital. Só que, se você usar ele com sabedoria e pouco, fica mais tranquilo, porque a gente está trabalhando com algo que tem uma textura. Então, por exemplo, se eu trabalho com o Color Dodge, aqui está um modo de mesclagem Color Dodge. A cor tem que ser ela não pode ser estourada lá em cima, senão fica muito forte, tem que ser mais escuro. Então, olha só, aqui eu vou passar fazendo um aspecto mais quente, ó, em algumas partes da mão, que aí cria-se tá vendo? A tonalidade. Ó. E aí eu posso tirar a opacidade dele um tanto. Tira o preenchimento, que fica melhor, tá? Quando você trabalha com Color Dodge. Olha lá, o antes e o depois. Vou tirar o zoom aqui e vamos conferir como é que tá ficando. Olha lá, que legal. Observando mais de longe, ó, a gente já vê. É porque aqui tá faltando pedaço, né? Tá faltando pedaço de ilustração. Mas, por exemplo, vou selecionar todas. Olha só, quando eu mesclo, pedaços do Color Dodge, ó, elas perdem, tá vendo? Elas perdem propriedade. Então você tem que ficar atento a isso. Só recomendo você mesclar, porque aqui tem aquele brilho de Color Dodge que eu joguei, ó. Se eu mesclo ele, por exemplo, vou mesclar essa camada de Color Dodge com essa aqui que tá normal.
ela perde a propriedade do Color Dodge e fica normal. Então como que você mescla? Recomendo você sempre fazer o Color Dodge por último e deixa ele lá no topo de todas as camadas. Você deixa no topo, tá? Ou você já preenche o fundo, faz o fundo todo e aí mescla depois. Aqui no caso, o que é que eu vou fazer? Eu vou só duplicar todas essas camadas pra gente ver como é que ele tá comportando, mas eu não vou duplicar o Color Dodge. Então eu vou clicar nessa, vou dar um Ctrl J. Olha só, o tanto que o fogo aqui ficou mais forte, tá vendo? Aí o que é que a gente tem que fazer? Nessas aqui que tem esse brilho, esse Color Dodge, aí a gente deleta e tira. E você vai suavizando. Aqui eu dupliquei elas pra elas terem um preenchimento maior. Como eu trabalho com opacidade, olha só, tá vendo como ele já vai ficando? Aí ele vai dando uma textura. Esses pincéis, você sabendo trabalhar com eles em mesclando, eles vão dando essa textura, tá vendo? Eles têm toda essa texturazinha aqui. E aí se você quiser amplificar mais essa textura aqui na hora que a gente for trabalhando, aí eu vou mostrar ali um outro recurso ainda. Aqui teria outro dedo, né? Só vou fazer ele aqui mais ou menos. Vou tirar a opacidade aqui. Vou fazer aqui mais dessa forma. Vou jogar aqui essa cor aqui mais amarelada aqui. Mais claro um pouquinho agora. Só aqui nessa região. Olha lá, tá vendo? Vai formando aos poucos, ó. A gente vai utilizando esses pincéis aqui e vai formando. E agora eu vou pegar um tom pretão. Ó o pretão, eu falei pra eu pegar um tom pretão. Ó o preto aqui que eu tô utilizando. Só pra passar aqui. Só pra gente simular uma sombra aqui. Aqui é mais a ideia, tá? Só o conceito aí da ideia, que falta sombra aqui. Não tá legal não. Aqui viria o outro dedo no caso. E aqui se eu quiser dar mais realismo, essa mão aqui tá faltando detalhe aqui. Hoje tô começando a incomodar, porque tá faltando informação demais. Tô melhorando um pouco. Agora eu vou tirar esse line art, só que eu não vou tirar ele completamente. Eu vou dar uma borrada nele, ó. Vou pegar essa ferramenta aqui, Smudge Tool. E eu vou só dar uma passada, mais ou menos assim, pra trás e pra frente. Olha a força aqui, tá vendo? Só pra ele quebrar um pouco quebrar essa linha. Se eu escurecer aqui o fundo, vou clicar na layer 1, imagem, ajuste, brilho e contraste. Vai ficar mais legal, olha lá. Tá vendo? Posso aumentar o contraste, olha só. Aí a gente já tem aqui uma mão com a vela. Então funciona nesse caminho aqui, tá? E aí, se você quiser adicionar mais texturas, a gente pode, por exemplo, suponhamos que eu tenho essas três, né? Eu posso pegar, vamos imaginar, eu vou rasterizar todas elas, botão direito, rasterize layers. Vou jogar lá pro topo, as três lá em cima. Isso aqui tudo, agora, como já tem uma estrutura mais bem definida, eu posso mesclar, se eu quiser. Vamos imaginar que a pintura tá pronta, aí eu mesclo isso aqui tudo, né? Só pra gente fazer um teste aqui. Ou se você quiser só mesclar as mãos, talvez, mesclar a mão com a vela aqui, talvez tenha algum pedaço aqui de Color Dodge que tem interferência, vamos ver. Tem, tá vendo? Aqui no meio aqui. Mas aí você pode deixar ele no topo. Esse Color Dodge é essa camada aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui que dá problema, tá vendo? Então a gente pode jogar ela pra cima. E aí apaga ela só um pouquinho aqui na região da vela. E agora se a gente mesclar não vai dar problema, quer ver? Ó, vou mesclar isso aqui, quase nada. Entendeu? Então se ela ficar no topo, você apagar onde o Color Dodge tá dando problema, não, fica tranquilo aí pra você fazer. Então, por exemplo, vamos lá. Vamos imaginar que eu quero um pouco mais dessa textura. Aí eu posso pegar ela, Ctrl J. Aí eu posso jogar ela aqui pra cima. Botão direito, flip vertical. Pronto, agora ela encaixou aqui, desse jeito. Ctrl E para mesclar, agora eu tenho uma textura maior, certo? O que eu posso fazer com ela? Posso vir aqui, ó, imagem, ajuste, matiz, saturação, por exemplo, Hue Saturation. Tiro a saturação. Posso vir aqui, Soft Light, tiro o preenchimento quase todo, certo? E aí a gente pode criar uma máscara para ela, por exemplo. Pega um outro pincel texturizado, vou utilizar, vamos supor esse aqui, e pinta de preto em algumas partes, tá? Você pode deixar a opacidade aqui no 100. Pinta de preto em algumas partes só para quebrar um pouco dessa textura. Olha lá, antes e depois. Olha só isso aqui que legal. Vou dar o zoom, ó. Antes e depois. Começou a dar uma textura ali, tá vendo? Já deu uma textura mais legal. Uma textura em cima daquele que já estava texturizado. Aí você pode fazer com várias, pode fazer com essa daqui. Você pode jogar uma última textura em cima, por exemplo, textura de tela, né, do Canva. Então vou jogar aqui, Ctrl J, vou duplicar ele, vou jogar aqui para baixo. Esse aqui, no caso, não precisa duplicar a textura, porque, olha só, a emenda é muito boa, tá vendo? Mas se você quiser, você pode. Ctrl T, botão direito, flip vertical.
dá um Enter, agora a emenda ficou um pouco mais natural. E aí o que a gente faz? Mescla aqui, aí você pode ampliar para sua tela inteira, né, para dar um fit aqui na tela inteira. Troca de normal, por exemplo, para Soft Light, olha só, ou Overlay, tá vendo? Troca em Soft Light. E aí se você achar que tá clareando muito, tem alguns recursos que você pode fazer. Por exemplo, vou deixar aqui em normal. Ela é muito clara. Então vou vir aqui em imagem, ajuste, brilho e contraste. Eu posso tirar um pouquinho do brilho e aumentar o contraste. Olha só, vou deixar esse aqui em Soft Light e a gente vê em tempo real. Tá vendo? Se ela tiver com cor, alterando o pigmento, imagem, ajuste, matiz, saturação, tira a saturação, tá? Se ainda tiver alterando demais, imagem, ajuste, brilho e contraste, tira mais brilho, adiciona mais contraste, ou tira os dois, tá vendo? Ó, agora não alterou quase nada, só deu a textura. E aí o que a gente pode fazer? Tira ainda mais um pouco do preenchimento, tá? Tira mais o preenchimento. Agora ficou uma textura mais natural. E quanto menorzinha ela ficar, por exemplo, vamos imaginar que eu faça ela desse tamanhozinho assim, vai ficar melhor ainda. Olha lá, fica bem natural. Mas aí você tem que ir duplicando, né? Você tem que ir duplicando e adaptando. Então é nesse o caminho, tá? Nesse aqui o caminho você consegue aí simular uma pintura tradicional. Aí tem que ir elaborando, fazendo mais. Então já deu uma aula aí de basicamente em meia hora. O tamanho aqui do vídeo aqui gravando passou de meia hora. Na hora da edição vai ter uns cortezinhos, uma coisa ou outra. Mas isso aqui demora, tá? É complexo para fazer. Então basicamente é isso. Eu agradeço mais se tiver gostado. Deixa o joinha, deixa alguma observação aí. Me fala se foi útil, me fala se tirou algumas dúvidas, se esclareceu, se ajudou, se o brush aí que eu mostrei ajudou também. E não deixe de conferir as outras aulas que eu vou deixar aí na descrição, tá? Porque elas vão complementar essa daqui, principalmente nessa questão das sombras e nessa questão dos brushes, que tem mais brushes lá na outra aula que eu vou indicar. Então, agradeço mais, brigadão, interessado em ser meu aluno, o link do meu curso completo tá na descrição. Os vídeos aqui pro YouTube tem que ser um pouco mais rápidos e mais dinâmicos, tá? Agora, em cursos mesmo, em aulas, tem aulas aí de 2 horas, 1 hora, eu explico assim bem detalhado, bem devagarinho de vídeo, eu quebro o vídeo em várias partes. Então, no meu curso mesmo, vocês têm aí 50 horas de aulas, de conteúdo, tá? Bem, mais rico, assim, mais completo, para te dar uma base assim, mais sólida. Aqui no YouTube tem que ser mais dinâmico, mais para tirar uma dúvida ou outra, te dar um norte, um caminho. Então, basicamente é isso. Eu agradeço demais, valeu, brigadão, sucesso!